Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós queremos rogar as tuas bênçãos sobre a vida do pastor Lemos, e neste momento ele vai usar, Senhor Deus, a sua voz para falar, Senhor Deus, ao seu povo. Que a voz do teu servo, Senhor Deus, ela sirva de boca do Senhor nosso Deus, para expressar o que vai no seu coração. Nós rogamos, Senhor Deus, que venha nos abençoar através do teu servo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte de nosso Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Carlos Humberto, por esse privilégio que o irmão nos concedeu de dirigir a palavra aos irmãos nesta noite. Esses 2 meses, agosto e setembro, têm sido meses intensos e nós temos tido a alegria de poder estar em alguns aniversários. Estivemos, por coincidência, no 9º aniversário da Igreja Redenção, lá em Vitória. E por coincidência, essa igreja aqui também chama-se Redenção, Segunda Igreja Batista de Vila Velha. Só que aqui já tem bastante mais tempo. Eu me lembro que, não sei se tem irmãos muito mais antigos aqui, eu só estou vendo jovens aqui, né? Mas eu preguei nessa igreja na época do pastor Frasson. Pastor Frasson. Preguei aqui, já tem muito tempo isso, deve ter uns 30 anos ou mais. E foi realmente um privilégio estar aqui com os irmãos. O irmão Carlos Humberto, eu agradeço muito a ele ter lembrado de mim para estar aqui nesta noite com os irmãos. 52 anos de associação. Irmãos, a minha preocupação na estrutura da conversão sempre foi as associações. Nós nos preocupamos muito com associações. Tanto que, quando pastoreávamos, estávamos conversando com o irmão Ailson, que deixa um grande legado aqui nessa associação. Estávamos conversando quando eu pastoreava a igreja PIB de Laranjeiras. Fizemos o primeiro ato quando assumi a presidência da convenção, foi reunir as associações. E estava lá o irmão Ailson. Estava aqui, presidente da Associação Centro-Norte. 17 associações, só foram os 2. Depois nós mandamos para todos os presidentes de associações um formulário para saber o que as igrejas estavam precisando, porque eu entendo que as associações são extensões da convenção. E a convenção existe para as igrejas, não as igrejas para a convenção. A convenção existe para as igrejas. Essa sempre foi a minha visão. Obrigado à nossa primeira dama da associação. Irmãos, só o Arilson respondeu o meu questionário. Viu? De modo que louvamos muito a Deus por esta associação e agradecemos muito pelo que está sendo feito e pelo que pode ser feito. No momento nós estamos na vice-presidência da igreja da Praia da Costa, ajudando aqueles irmãos ali, e estivemos nesse mês de agosto. Isso eu estava falando com o pastor Pedro Lutero, eu não entendo por que, Moacir. Pastor Moacir, eu não entendo por que o pastor Jamilson chamou uma pessoa de 82 anos para pregar no mês da juventude da igreja lá, né? Mas eu fui lá, meio constrangido, né? Mas a juventude realmente fez a minha festa. E Deus abençoou grandemente aquele momento lá na igreja Barra Mares. Jabaeté é um trabalho que a gente que encanta os nossos, meu irmão Milton, cantando, que bonito, né?
É uma igreja que encanta o nosso coração pelos relatórios que nós tomamos conhecimento dos irmãos. Queridos, esta noite eu resolvi, depois de muito pensar e muita oração, propor aos irmãos um tema: a continuidade da missão. Esse é o tema que nós estamos trazendo para os irmãos nesta noite. E nós temos como texto básico o livro de Atos, capítulo 12, versículos 6 a 10. Nós usamos a versão Almeida Revista Atualizada. Está ali projetado. Ele está atualizando lá a nossa versão. Vamos aguardar um pouquinho, né? Se bem que há pouca diferença, porque há uma similaridade muito grande de versões em relação a esse texto. Tanto que esse texto é um texto que nos atrai bastante dentro do tema que estamos propondo para esta associação, que é o tema a continuidade da missão. Mas nós vamos ler enquanto o nosso irmão atualiza lá, para ganharmos tempo. Diz assim a palavra de Deus no versículo 6 a 10 do capítulo 12. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eu vou mais 2 versículos à frente, porque eu acho muito interessante o que aconteceu depois. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Irmãos, nós estamos num texto que dá continuidade aos primórdios da igreja. Quando nós vamos em Mateus 16, Jesus Cristo chega para Pedro e para os discípulos e diz assim: que dizem o povo que eu sou? E eles responderam: não dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés.
outros dizem que você é um profeta. Jesus não estava muito importando com o que os outros diziam, pensavam que ele era. Jesus estava preocupado em o que os discípulos pensavam que ele era. Ao ponto de ele perguntar: e vocês, o que vocês acham que eu sou? E Pedro não demorou. Imediatamente Pedro levantou, e esse mesmo Pedro que estava preso em cadeias. Esse mesmo Pedro levantou e disse assim: tu és o Cristo vivo, filho, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí surge uma grande dúvida de natureza teológica e religiosa até. Porque Jesus foi e disse assim para Pedro: bem disseste isso, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existe um segmento religioso que entende que a igreja está edificada em cima de Pedro, inclusive nomeou. Mas quando nós vamos lá no hebraico, no grego, porque Jesus estava falando em aramaico, depois ele foi para o grego koiné. E no grego koiné ele diz assim: tu és Pedro, tu és Petro, tu és Petra, e sobre esta Petrus edificarei a minha igreja. Então há uma diferença, né, de Petra para Petrus. Petra é pedra, cascalho. Tu és Petra, é um cascalho, você é um pedaço da pedra. Agora Petrus é a montanha de pedra. O que é a montanha de pedra? A declaração de Pedro, não Pedro. Bem disseste tu és Petra, e sobre esta Petrus, sobre esta declaração, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É diferente, irmãos, quando identificamos que Jesus estava acentuando de que nós temos que reconhecer que Cristo, Jesus, é o Filho do Deus vivo, dando continuidade à grande história de Deus. Que grande história de Deus! Aliás, o tema da Assembleia da Convenção em Guarapari foi a grande história de Deus. Uma geração comunica a outra geração. E qual é essa grande história de Deus? A grande história de Deus, irmãos, ela começou em Abraão. Abraão foi não somente o pai da fé pela continuidade do seu testemunho, mas Abraão, ele foi aquele que foi separado de uma família pagã. Seu pai era adorador de deuses, era uma família completamente afastada da fidelidade como Deus verdadeiro. Mas Abraão tinha diferenças, e Deus estava entristecido com todas as formas que até então tinham sido adotadas para reabilitar o homem. O homem tinha caído, o dilúvio não trouxe o homem de volta. O dilúvio não trouxe o homem de volta. Noé não foi capaz, na reconstituição humana, Noé não foi capaz de trazer os homens, mulheres, crianças que fossem reabilitados como deveriam ser. Houve uma decadência. Então Deus precisou construir uma história e escolheu Abraão para iniciar essa história. O ápice dessa história dá continuidade em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a confirmação de toda a grande história de Deus, porque ele veio agora não como humano, mas como Deus se fazendo humano, se transformando em humano, sofrendo como humano, padecendo como humano, vivendo como humano. Irmãos, que coisa extraordinária que Deus preparou na história de recuperação do ser humano. Que coisa extraordinária. Irmãos, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional de quem pensa, viu, embaixadores? De quem pensa, viu, Sérgio? Olha aqui, no mundo, depois alguém pode consultar o Google aí. No mundo existe 8.700.000 espécies vivas, mais ou menos. Eu não estou falando de habitantes, não, né? Habitantes já estão operando 8 bilhões
de seres humanos, estou falando de espécies. Quando a gente fala de espécies, nós estamos dizendo o quê? São cachorro, gato, cavalo, boi, micróbios, espécies vivas. De todas essas espécies vivas, somente uma tem a capacidade de pensar: o ser humano. E porque temos a capacidade de pensar, nós podemos escolher. Você pode escolher entre o bem e o mal. Há pouco tempo atrás, uma senhora que era funcionária nossa nos liga desesperada porque o filho dela tinha sido preso. Tinha sido preso a segunda vez por tráfico de droga. Teve todas as oportunidades. Ele pensava, ele podia escolher, escolheu entre o bem e o mal, então ele está padecendo. Agora, uma forma mais forçada de fazer uma escolha melhor, tomara que consiga fazer. E nós pregamos o Evangelho por dentro desta lógica, que nós podemos. E Deus, e Paulo, em Romanos 12, versículo 2, ele ainda diz mais: e não vos conformeis com este mundo, e nem com o que nele há. E o mundo está cada vez pior. Atravessa a ponte aí, no meio desses motoqueiros. Desculpe se tem algum operador de moto aqui, mas é muito difícil conviver. De vez em quando eu tenho meu espelho balançando, porque as regras de trânsito não estão sendo seguidas. Mas eu não vim aqui falar de trânsito nem de motoqueiro, eu vim aqui falar da transformação que o mundo vem adotando. E essa transformação não é boa, por isso que lá atrás, escrevendo os Romanos, Paulo diz: não nos conformeis com este mundo, nem com o que nele há, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Da vossa mente. Para quê? Para que eu tenho que renovar minha mente? Para poder conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu tenho que pensar. Alguém disse: se eu penso, logo existo, né? Eu prefiro não ir por esse caminho. Eu existo porque eu penso e posso escolher. E eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Tem um cântico. Essa é a minha escolha, por isso estamos aqui. Por isso essa associação, ela é fervilha de entusiasmo. Por isso que nós nos preocupamos em estruturas organizacionais, no sentido de facilitar o trabalho e participar. Em nossa igreja, há pouco tempo atrás, eu sou responsável pelo evangelismo da igreja. Nós tivemos uma campanha no ano passado, alcançando o seu vizinho. Olha, irmãos, eu fiquei preocupado, porque nós fizemos um convite especial para a igreja, que era um convite para vizinhos. E eu fiquei preocupado: será que alguém vai querer pegar folheto? E eu fui lá para a porta da igreja junto com mais algumas pessoas. E olha, irmãos, a igreja nunca demorou tanto a esvaziar, pastor Pedro, do que naquela noite. Porque formou-se filas e pessoas dando testemunho dizendo: eu nunca falei para o meu vizinho que eu era crente. Irmãos, uma vez eu fui lá no seminário Betel. Eu fiz o Seminário do Sul, mas eu fui lá no Seminário Betel certa vez e assisti uma coisa complicada. Lá eles servem uma sopa. Na época eu até participei da sopa e a sopa era boa. Mas eu assisti na cantina uma coisa feia. 2 amigos se encontraram, um no 3º ano do seminário e o outro estava entrando. E de repente eles se encontraram e falaram assim: o que você está fazendo aqui? Mas eu sou seminarista. Você é seminarista? Nós trabalhamos juntos há 10 anos na mesma repartição e você nunca me falou que era crente. Você é seminarista 3º ano? Você nunca me falou que era crente. Nós tínhamos alguns irmãos que nunca tinham falado para o seu vizinho que era crente. A continuidade, irmão, da missão precisa. Pedro estava passando por uma opressão muito grande. Herodes estava feroz. Eu às vezes fico pensando assim, sabe, irmão, por que Jesus tinha tanta complicação com os fariseus, com os saduceus? Muito mais com os saduceus, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os fariseus pelo menos acreditavam em ressurreição. Mas
os fariseus criaram na religião judaica muitos rituais que não estavam dentro da lei de Moisés. E eles davam mais atenção aos rituais. Eu fico muito preocupado quando nós começamos a nos preocupar muito com liturgia. Nós temos que nos preocupar mais com a interpretação da palavra, com o entendimento da palavra de Deus, porque o alimento da alma, o alimento do espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Eu oro todos os dias, quando eu vou fazer a minha oração da manhã, dizendo: Senhor, eu vou ler a tua palavra, me esclareça, alimente o meu espírito com a leitura da tua palavra, para que possa emanar da tua palavra a verdade que eu preciso compreender para o dia de hoje. Amém. Diariamente, irmãos, o alimento para o espírito é o conhecimento da palavra de Deus. A oração, vamos usar uma linguagem tecnológica, a oração é a sintonia, é a conectividade com Deus. Isso é tão fácil para ser operado. Eu não preciso de aparelhos, eu não preciso de sintonias, de sinal de internet da Vivo ou da Claro. Eu posso falar com Deus e ter a maior sintonia com Deus. Na oração eu encontro calma, é o cântico do Deus. Na oração eu encontro calma, na oração eu encontro paz. Irmãos, falar com Deus faz bem à alma. Quem não ora, irmãos, está perdendo uma grande oportunidade de entrar na sala santa onde está o trono de Deus, e na sua infinita capacidade ele consegue ouvir todo mundo simultaneamente, e ele conhece-nos antes de nós nascermos, porque nós ainda éramos tecido informe, e ele já nos conhecia. Ele sabia que Moisés um dia ia descer no Monte Sinai, ia quebrar as tábuas da lei que tinha sido escrita por ele. Moisés não conseguiu se vencer. Moisés não conseguiu se vencer. Deus abençoe. Moisés e Meribá, bastava ele dizer para a pedra: sai água aí. Mas Moisés estava nervoso, porque tinha pedido Miriam 7 dias antes. Ele não conseguiu se vencer. Irmãos, muitas vezes nós temos que nos vencer. Pedro estava lá preso, e Deus providenciou a continuidade. Pedro não conseguia com suas mãos, com a sua força humana, ele não conseguia arrebentar aquele cadeado. Ele não conseguiria abrir o portão da saída, ele não conseguiria. Existem coisas que nós não conseguimos, mas Deus muitas vezes coloca na sua mão, coloca na sua condição de vida a saída que você precisa, mas você tem que dar continuidade, você tem que percebê-la. E se você não tiver conectividade com Deus, você não vai ver e não vai perceber as oportunidades que Deus coloca na tua mão. O que eu imaginava Pedro quando estava preso lá era o quê? Eu estou ferrado aqui, vão me crucificar igual crucificado Cristo. Eu fico imaginando o que Pedro fazia, o que Pedro pensava, e mesmo assim ele conseguiu dormir. A ansiedade muitas vezes atrapalha a pessoa a dormir. A depressão se torna com facilidade. Eu, durante 42 anos de vida clínica, eu cuidei de muita gente com depressão, cuidei de muita gente que tinha vontade não de estar vivo, mas de se abandonar. Elias, depois de fazer aquele estrago naqueles profetas, ele teve depressão, porque uma mulher ameaçou que ia matá-lo. E ele aí fugiu. Veja, irmãos, o que estava demonstrando-se ali? De que se você não tiver cuidado, se você não tiver fé, se você não tiver alguma coisa que realmente estabeleça uma conexão com Deus e faça que anjos sejam colocados em volta de você, circunstâncias podem acontecer
mas você pode ser mais forte com Deus e usar essas circunstâncias para encontrar um caminho. Quero confessar aos irmãos uma coisa e eu já quero partir para o encerramento. Eu fui psicólogo da Vale do Rio Doce, em Colatina. Eles me fizeram uma proposta irrecusável. E eu fui para Colatina e atendia lá dentro da Vale do Rio Doce, de Colatina, na parte da manhã. À tarde eu aluguei um consultorinho, uma sala, fiz um consultorinho e alguns pacientes daqui de Vitória, aqui de Vila Velha inclusive, iam lá para dar continuidade ao tratamento conosco. Até que um dia minha filha tinha que fazer um curso de Direito e ela chegou para mim e falou assim: eu queria que você fosse fazer a inscrição comigo, eu estou meio tímida de fazer a inscrição, vai fazer a inscrição comigo? Ela me enganou. Ela falou assim: faz a inscrição na minha frente, que aí nós vamos fazer a prova na mesma sala. E eu estou seguindo, fiz a inscrição. Bom, você fez a inscrição, agora vamos fazer a prova, né? Vamos fazer a prova na mesma sala. Fizemos a prova, fomos aprovados. Ela falou: agora você faz o curso, né? Você foi aprovado, aí você faz o curso. Irmãos, Deus estava construindo uma trajetória na minha vida. E eu estudei 5 anos com a minha filha do lado, a minha filha mais nova. Hoje eu tenho um filho de 21 anos, está viajando com a minha esposa em Belo Horizonte hoje. Senão eles estariam aqui. Eu tenho 4 filhos, 3 filhas e um filho. E essa filha era mais nova, mora aqui em Itapuã. Terminou o curso comigo. No 4º ano, o reitor me chamou na minha sala. Eu falei: eu devo ter feito alguma coisa aí. O reitor está me chamando lá na sala. Aí eu fui lá na sala e ele falou assim: eu estou vendo aqui na sua ficha que você tem mestrado em psicologia, eu queria que você desse aula aqui. Eu disse: mas doutor Pergentino, eu vou dar aula aqui, como eu sou aluno aqui? Eu disse: não, você vai dar aula na sexta-feira, que você tem um monte de matéria que você não precisa fazer. Então eu vou jogar essas matérias para sexta-feira e você vai dar aula na sexta-feira para o curso de administração de empresa. E nos 2 últimos anos de faculdade eu acabei sendo professor e aluno. Isso não é uma coisa notável, nem é minha intenção me exibir aqui, irmãos. Deus estava construindo uma chibata na minha cabeça. Eu estava envolvido com ônibus. Eu recebi um dinheiro e comecei a comprar ônibus. Comprei ônibus aí da Águia Branca, ônibus bons. Montei uma garagem. Aí eu trabalhava na Vale, dava aula na Polícia Militar, lá no 8º Batalhão. Eu ganhava, eu estava bem. Veio o ano 2000, eu me formei, viu, Sérgio? Me formei junto com a minha filha. Ela também se formou. E janeiro começou a dar tudo errado. Eu transportava professores de Vitória para lá, para Colatina. Eles inauguraram Jacaraípe, não precisou mais do ônibus. O outro ônibus que vinha lá de Porto Belo também foi cancelado o contrato. Ônibus que iam para São Paulo não passaram a não ir mais. A concorrência começou a me engolir, eu comecei a me endividar ao ponto de eu ter que vender os ônibus, vender a garagem, pagar as dívidas. A Vale foi privatizada. Eu perdi o vínculo com a Vale. O meu contrato com a faculdade, o pagamento não dava para as minhas despesas. Irmãos, eu tive que voltar para Vitória e morar lá no PRU, num apartamentinho de 4 salas. Lavar roupa, passar roupa, limpar a casa, fazer comida, passar roupa. Ano de 2001, irmãos. Minha filha mais velha, que é médica aqui nesse hospital de Vila Velha, fez a primeira compra para mim no mês de fevereiro.
que humilhação, a minha filha tem que fazer compra com o pai. O pai se alimentar, porque eu não tinha mais dinheiro, consegui receber o fundo de garantia lá do tempo que eu dei aula, liberei o fundo de garantia, aí eu consegui respirar, veio a prova da OAB, consegui me inscrever na prova da OAB, e passei. E eu toda hora orava para o céu e dizia assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha dinheiro, eu tinha empresa, eu tinha atividade, de repente eu não tenho nada, eu estou aqui dependendo do que o Senhor está querendo de mim. Às vezes, irmãos, as circunstâncias falam muito alto na vida da gente. E nós conseguimos, com a graça de Deus, trabalhar, modificar as coisas. Vieram as luminárias de gasolina e começamos a reestabelecer a nossa vida. E um dia eu fui na primeira igreja, num dia de chuva que não era para eu ir, e eu fui e conheci a minha esposa. Eu cheguei tão encantado em casa, irmãos, que eu fiz uma poesia para ela. E a minha filha que morava comigo falou assim: manda para ela, envia para ela. Passou-se 15 dias e eu olhando, né, encantado com a minha esposa. Muitos aqui conhecem a minha esposa. E eu estou encantado com ela e ela não está nem sabendo que eu existo, até que eu consegui um levantamento lá e dei o telefone para ela. Minha filha falou: liga para ela. Ela falou assim: eu quero ver o que você tem para me mandar. Pode mandar? Eu falei: que eu tenho um negócio para te mandar. Eu te vi na igreja, eu tenho um negócio para te mandar. Você é casado? Talvez esteja dando dicas aqui, né, de como uma coisa tem que acontecer romanticamente. Casado há 16 anos. 16? Poxa, parece. Resultado, irmãos, mandei, é claro, a minha filha falou assim: bota uma rosa junto. Aí eu comprei uma rosa vermelha, eu dei e tal. Meia hora depois que ela recebeu aquela carta, ela ligou para mim. É claro que eu botei meu telefone embaixo, né? Claro. Não é bobo, né? Então, nem bobo, tão bobo assim eu sou. É criança, né? E resultado, ela me ligou: eu quero te conhecer hoje. Eu pensei: eu tenho que ir ao Rio de Janeiro amanhã, quarta-feira eu volto, será uma segunda. Eu falei: não, tem que ser hoje. Irmão, estou casado há 23 anos com ela e tenho um filho de 20 anos, uma bênção. Glória a Deus. Olha o que Deus faz na vida da pessoa. Olha como Deus tira os grilhões, como anjos são colocados em volta de ônibus. Irmãos, a minha carteira é D. Eu dirigi ônibus daqui a Brasília. Eu às vezes vejo um acidente de ônibus aí, eu digo assim: meu Deus do céu, o que aconteceu? É porque Deus tinha colocado anjos em volta de mim, porque eu não sou tão habilidoso assim não. Pegar um ônibus em Brasília com 26 médicos que foram fazer prova lá no Hospital Sara Kubitschek e sair de Brasília 10 horas da noite com muita chuva e dirigir até João Molevade. Irmãos, não se enxergava nada, aquele monstro na tua mão. É Deus, irmãos. É que Deus quer agir nessa associação aqui. Amém. É Deus que quer fazer de vocês vencedores. É Deus que quer dizer para você o seguinte: não tem cadeia que vai te segurar, porque Deus vai botar um anjo, vai tirar esse cadeado e vai abrir um portão de ferro e você vai sair. E para onde você vai? Você vai para lá para a associação, onde o pessoal está lá reunido. Isso é sermão positivo. Você vai lá para a associação onde o povo está reunido e as pessoas vão te ver e nem vão acreditar. E a moça que foi abrir a porta ouviu a voz de Pedro e falou assim: não acredito, ele está preso, como é que ele pode estar aqui? Mas foi Deus, o Deus que é Deus de hoje, que é Deus dessa igreja, que é Deus da Convenção Batista, que é Deus das igrejas, da Igreja de Cristo. Glória. E quando Jesus, em Mateus 18, porque eu falei de Mateus 16, quando ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e o que ela ligar na terra será ligado no céu. Aleluia. Isso é uma relação vertical.
Mas quando ele vai em Mateus 18, ele diz assim: se tens alguma coisa com o seu irmão, vai aí, conversa com ele, quem sabe você vai ganhar seu irmão. Foi as duas vezes que Jesus Cristo falou de igreja. Só vai levar a igreja, irmãos, em última instância, se você não conseguir ganhar seu irmão. E juridicamente, ele ainda falou assim: leva 2 ou 3 testemunhas. Isso é figura jurídica. Jesus estabelecendo uma conexão conosco para os dias de hoje. Gostei muito quando o Carlos Alberto leu aqui: existem outras ovelhas. Existem outras ovelhas. Essas outras ovelhas somos nós. Façamos por onde, irmãos. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Newton.